ali de... Você morou lá no Morumbi? Debaixo da arquibancada, portão 4. Hoje eu passo lá, todo dia eu vou no Clube São, porque eu sou sócio, todo dia eu passo ali no portão 4 e, lógico, vem aquela lembrança, né? A gente ficava na escadinha ali, vendo os profissionais pegar os seus carrões e depois do jogo ir embora, a gente ficava babando, né? Oh, eu quero ser o Renato Pé Murcho, eu quero ser o Careca, eu quero ser o Serginho Chulapa, quer dizer, então é... E lá como é que você... Lá que você vivia esse ano e meio que você ficava sofrendo, chorando, foi lá, nesse espaço? Foi no Morumbi, no estádio, porque, como eu disse, tinha um orelhão lá, acho que no Clube Social de São Paulo, tinha um orelhão. Eu ligava a cobrar pra minha mãe, pra falar com ela, matar a saudade, aquela coisa toda, né? Entendeu? Mas eu cheguei no São Paulo em agosto de 82, Flavito, e tinha lido o passe, lembra? Tinha lido o passe antes, né? E eu era reserva, nem jogava no Operário nos juniores, eu era reserva. E quando o Operário soube, eu fiz o teste aqui, o treinador era o falecido Firmo de Melo, ele me aprovou na hora. Aí ele falou assim, o pessoal te libera? Eu falei, não libera. Eu nem sabia que libera. Aí quando eu cheguei em Campo Grande para pegar o passe, né, liberação para voltar, o Operário soube que eu tinha passado no teste no São Paulo, ele falou assim, não, é liberação só vocês pagarem. Aí isso era agosto de 82. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, eu tenho quase certeza que eles vão me mandar embora, porque não tô liberado. Vai pagar para um menino, né? Pagar pra um garoto como ninguém, né? Aí eu cheguei e falei que sou Firmo de Melo e sou Vidigal, que era o diretor do Amador. Eu contei a história pra eles, tá? Aí o seu Firmo de Melo ficou assim uns 2 minutos olhando pra cima, assim, pensando, né? Eu falei, caramba, vai mandar embora. E um pouco assim, quando eu cheguei, já que eu tava aqui, eu já queria ficar, né? Aí eu falei assim, puxa vida, já tava já com a mala pronta no quarto pra ir embora. Aí ele falou assim, ó, fica aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer por você. Aí eu me aliviei, tá? Aí eu treinava e só jogava amistoso. De agosto até dezembro de 82. Só que aí chegou em... Eu fui de férias para o Mato Grosso, né? Férias do final do ano. Chegou em dezembro, o diretor do Operário foi lá em casa falar com meus irmãos, porque os irmãos jogavam no Operário. Ele falou assim, ó, eu dei tua liberação pro São Paulo, viu? Você tá liberado. Eu? Ah, tá. Mas assim, eu nem pensei em nada. Quando eu voltei pro São Paulo, aí o São Vidigal contou essa história pra mim, que o Operário tinha uma dívida com o São Paulo. Tinha um jogador chamado Zé Roberto do São Paulo, que foi emprestado ao Operário na oportunidade, e o Operário não pagou o empréstimo. Então o São Vidigal ligou pro Operário e disse assim, olha, já que vocês têm uma dívida com nós, do Zé Roberto, a gente perdoa essa dívida, mas libera o Miller. Aí o Operário jogava lá mesmo, liberou na hora, né, pô, pela dívida, né? Então o Zé Roberto me salvou. O Zé Roberto era um antigo jogador. Acho que era um ponta direita, se não me falha a memória. Que eu fiquei sabendo. Tinha um Zé Roberto que jogou bastante tempo, mas nessa altura já devia ser veterano. Isso. É lógico, ele foi pro Operário veterano, né? Com certeza. Foi veterano. Então jogou pelo Corinthians. Isso, acho que esse é. Jogador de um nível alto. Isso, exatamente. E aí foi assim que aí eu comecei a jogar juvenil do São Paulo, em 83. Ainda era o Firmo que estava. O Firmo de Melo era o treinador do juvenil, né, que hoje é sub-17. E aí jogamos em 83, eu joguei o juvenil. A 84, estourei a idade juvenil, eu subi para os juniores, que hoje é sub-20. Aí quem era o técnico? O treinador já era... Aí descontrataram, o São Paulo contratou o Furlan, que jogou no São Paulo. Pablo Furlan. Ele veio com a sua comissão técnica e assumiu a base dos juniores. Só que o Furlan não gostava de jogador técnico. Ele gostava só de... Ele se via no jogador que era de... Porque ele era um jogador de força. Exatamente. Então os jogadores que não eram técnicos com ele jogavam. E eu era o quinto reserva, né? Pra você ter uma ideia, Flávio, nos juniores eu treinava de volante. Nossa. Porque não tinha lugar. Era o que sobrava, né? Exatamente, não tinha lugar pra me treinar. Porque tinha muito jogador bom. Os 4 na minha frente era Renatinho, Silas e mais 2 lá. Eles iam, todo mês eles iam para a seleção de juniores. A sub-20 hoje. Todo mês eles iam para a seleção de juniores. Eles eram convocados. E você não desanimava, Miller? Ou desanimei, com certeza. Chegou uma hora, porque via convocação, né? Convocação pro jogo de amanhã. Eu chegava lá o supervisor colocava a convocação na lousa, assim. Aí eu te olhava no vestiário assim, nunca tava meu nome. Nossa. Aquilo lá me desanimou.
Aí eu fui embora. Você foi embora? Fui embora. Falei, quer saber, meu? Sou quinto reserva. Não tem quinto reserva? Como é que eu vou subir profissional quinto reserva? Você não ganhava nada. A gente ganhava ajuda de custo. Quando você assinava, você era registrado no Amador, na época, eles davam ajuda de custo pra nós. Pra E tudo. morava lá. Pra quem morava lá, exatamente. Mas ajuda de custo, assim, vai. Nos dias de hoje, tá R$300, tipo. Pô, mas pra mim era como se fosse $1 milhão. Então, o que acontece, Flavio? Eu desanimei e fui embora. Falei, quer saber? Vou embora. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, então, voltei, tá... Eu quero ficar aqui com a senhora, tá? A saudade, aquela coisa. É mãe, né? Não, filho, fica aí, tá? Pô. Aí passou, durante um mês o São Paulo, naquela época funcionava bastante telegrama, né? Você lembra? O São Paulo mandou uns 3 telegramas. Eu falei, mãe, leia, que eu não quero saber. Porque eu não queria voltar mais, né? Você chegou a pensar em fazer uma outra coisa, um outro trabalho? Não, aí eu queria voltar a jogar no Operário. Ah, tá certo. Mas durante esse um mês, eu tava assinado Tava com o São preso Paulo. com São Paulo, Preso ao né? São Paulo. Eu fiquei parado, né? Nem estudando nada, só coçando lá em casa. Aí uma certa feita, um dia assim, Campo Grande é muito quente, né? Uns 40 graus na cabeça, estava eu e minha mãe na frente de casa sentado assim. O bairro lá de casa, lá em casa, o bairro em Campo Grande lá, a rua, Flavita, é bem estreita, muito estreita, aquela ruazinha bem estreita mesmo. Aí lá embaixo assim, vinha um homem de terno e gravata. Eu falei, mãe, aquele homem de terno e gravata aqui, 70 graus. Nesse calor. Nesse calor. Aí minha mãe, é verdade, tá, mas à medida que ele foi se aproximando, eu falei assim, acho que eu conheço esse homem. Era o seu Vidigal, o diretor de São Paulo. E eu olhei assim, aí ele chegou perto de mim assim, tá, eu fiquei todo sem graça, eu falei assim, ô, seu Vidigal, tudo bem? Aí o seu Vidigal falou assim, tudo bem. Aí eu não tinha o que falar, eu falei assim, o senhor tá fazendo aqui, seu Vidigal? Aquela pergunta básica. Aí ele falou assim, eu vim te levar de volta pro São Paulo, porque eu sei que você vai ser um dos melhores jogadores do clube. Olhei pra minha mãe, né, porque minha mãe era meu termômetro, né? Eu olhei pra minha mãe e minha mãe falou assim, tipo assim, não tô aqui não. Resolve. Isso, foi isso. Aí eu voltei com o seu Vidigal pra São Paulo. Só que o Furlan soube, né, que o seu Vidigal foi me buscar em Campo Grande. Quando ele soube, aí ele viu que, tipo assim, presta atenção mais nesse jogador, porque você tá... Provavelmente por influência do filme de Melo, será essa ida do Vidigal lá? Também. Principalmente, o filme de Melo me amava. Ele que me aprovou, ele sabia na cabeça dele que eu era um grande jogador. Só que nos juniores tinha muito jogador bom. Não tinha jeito de eu jogar, não tinha jeito mesmo. Eu jogava às vezes quando não tinha ninguém, ia o pessoal pra seleção, machucou, suspensão, aí sobrava pra mim. Aí eu jogava, mas assim, quase não jogava. Então, quando eu voltei nessa minha segunda volta, voltei com um pouco de moral, claro. Mas sempre só treinando. Continua reserva. Continua reserva do reserva, que nem banco eu ia, nem na convocação eu ia. Que eu colocava na época 18, né? Época pra cortar 2. Eu nunca tava nem no corte. Só treinava, cara. Então...